Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado, ex-vereador de São Vicente, ex-candidato a prefeito daquele município, Caio França, que é assessor jurídico da liderança do Partido Socialista Brasileiro em São Paulo, e o empresário e vereador à Câmara Municipal de Santos, no exercício da função como primeiro suplente do PR, Partido da República, Beto Baiardi. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Dilma põe região no Pacto da Mobilidade. Na Folha de São Paulo, IPTU deve ter nova alta em 2015 em 45% dos imóveis. No Estadão, após Libra, cresce pressão por reajuste de combustíveis. No Santa Portal, caseiro confessa ter matado microempresária de 56 anos em Peruíbe. E no site do Boc News, CRAS promovem orientação sobre obesidade infantil na quinta. No G1 Santos e região, Justiça revoga leilão da Beneficência Portuguesa. E no portal da UOL, 45% dos imóveis em São Paulo devem ter nova alta no IPTU após 2014. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós estamos recebendo duas jovens lideranças políticas da nossa região metropolitana da Baixada Santista. O advogado Caio França, que foi candidato a prefeito de São Vicente em 2012, obtendo até mais de 80 mil votos dos vicentinos, e o empresário e vereador à Câmara Municipal de Santos, Beto Baiardi, que está no exercício da função como primeiro suplente do PR, o Partido da República. E ambos vão falar sobre seus projetos, propostas, ideias para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, especialmente sobre mobilidade urbana. Aliás, ontem a região foi incluída no PAC da Mobilidade Urbana, um PAC que destina 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana em todo o país. Muito cá entre nós imaginávamos que a Baixada Santista já estivesse incluída no PAC da Mobilidade Urbana, tanto que se fala aqui de obras nesse setor. De qualquer forma, agora, oficialmente, segundo o vice-presidente Michel Temer, que recebeu todos os prefeitos da região e lideranças políticas ao lado da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a Baixada Santista está formalmente e oficialmente incluída no Programa de Aceleração de Crescimento da Mobilidade Urbana e terá direito, portanto, a uma fatia desses 50 bilhões de reais. Pelo menos é o que todos nós esperamos. A conferir. Vamos aguardar os desdobramentos de tudo isso. Mas agora nós vamos conhecer a previsão do tempo de hoje e também o movimento de balsas e estradas com a Paula Paparelli. Por favor. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens à tarde e possibilidade de chuva à noite. A temperatura varia entre 20 e 30 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo 1,5 m nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta Norte, mas fluindo bem. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas a pista sul da Imigrante segue sentido litoral. A pista sul da Anchieta está fechada para obras apenas no trecho de serra. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em Santos e 20 em Guarujá. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal.
reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de outubro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o empresário e vereador à Câmara Municipal de Santos, Beto Baiar, do PR, Partido da República. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Até quinta-feira, o setor portuário é tema de discussões no Mendes Convention Center em Santos. A Infraporto e South América é a feira e conferência internacional sobre tecnologia e equipamentos para portos e terminais. Tem como objetivo o debate sobre a nova realidade do Complexo Santista após as mudanças com a nova lei dos portos. Novidades para o setor, como pneus utilizados em guindastes. Esta mini carregadeira também faz sucesso na feira. Esta paleteira, por exemplo, além de transportar até 2.000 quilos, faz a pesagem simultânea da carga. Já estas câmeras de monitoramento devem agilizar a movimentação nos terminais. Elas possuem um reconhecimento de caracteres, o que permite a liberação automatizada dos veículos. Tudo isso para atrair empresários e gerentes para o setor portuário, com o que há de mais moderno no segmento. Está focado tanto no pessoal que trabalha com a atividade portuária tecnicamente, que é o pessoal envolvido com a parte da gestão portuária, de máquinas, tecnologias, melhorias de produtividade, até gestão estratégica na questão que se refere ao como decidir pelo melhor investimento ou pela melhor aquisição de máquinas ou novas tecnologias. Este carro limpa-pista também está à mostra e já é utilizado. Com ele, o serviço em qualquer tipo de piso fica mais rápido. Já esta empilhadeira, movida a gás natural ou óleo diesel, é capaz de transportar mais de 5 toneladas de carga. Junto ao evento feira, nós temos as conferências, onde se discutem os desafios do setor, que passam desde desses equipamentos e tecnologia, como também os desafios que o setor vai enfrentar agora com a série de investimentos que a gente vai ter na atividade portuária. Pois é, esta reportagem e, de fato, como disse o entrevistado, a questão dos desafios para o setor portuário, de fato, é algo que preocupa a todos, tendo em vista o fato de que o Porto de Santos é o principal porto do hemisfério sul. E, nesse sentido, eu gostaria de começar essa conversa com os nossos convidados de hoje a respeito da questão portuária, que é uma questão essencial, é o principal negócio da cidade de Santos e também um dos principais negócios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E, nesse sentido, começando por você,
Caio, muito obrigado pela presença, bom dia. A questão portuária é uma questão que preocupa a todos. Há uma nova lei dos portos que tem o objetivo de tornar o Porto de Santos e o sistema portuário nacional mais competitivo, mais ágil, mais eficaz. Você tem sentido essa mudança desde a implementação da nova legislação portuária? Bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, eu acompanhei um pouco aí a maneira como a lei foi instaurada, foi, enfim, colocada pelo governo. Acho que teve muitos erros ao longo do caminho, até a maneira de discussão dela, ela foi feita através de uma medida provisória. Verdade. Então, meio que goela abaixo aí de todo mundo. Acho que ouvi um pouco empresários, né, setores políticos também, pessoas envolvidas com o Porto, e até o momento eu não vejo muitas novidades, né? Acho que o Porto de Santos, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, pode ficar um pouco esvaziado, né, pelas possibilidades futuras que tem. Eu torço, de fato, para que aconteça o melhor, né? E a gente não perca muito aqui. A região depende muito ainda, mesmo em São Vicente, por exemplo, não só diretamente ligado como impostos, tributos, mas trabalhadores mesmo, né? São Vicente, por exemplo, tem um grande número de trabalhadores que dependem aí da questão portuária. Mas eu vejo com muita preocupação. Acho que a maneira como foi colocada, eu nunca gosto quando a coisa vem goela abaixo. E eu sinto, pelo menos, que a maneira como a presidente Dilma colocou a medida provisória foi meio goela abaixo de todo mundo e com a expectativa futura de 30 anos para frente. Fico preocupado e acho que a gente tem que estar muito atento para não perder, né, essa grande fonte de renda, essa grande estrutura que a gente tem aqui no Porto de Santos. E não vejo hoje nenhuma grande mudança aí para a nossa região. Muito bem. Eu gostaria de ouvir agora o Beto Baiar, que é vereador da Câmara Municipal de Santos, que é empresário exatamente do setor portuário. Você acha que com a nova legislação, Beto, o nosso porto está mais competitivo, mais ágil, ou isto não até agora não houve qualquer efeito da nova legislação? Obrigado pela presença, viu, Beto? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Caio, a todos que nos assistem. Eu concordo 100% no que o Caio acabou de falar, que foi uma imposição do governo da Dilma, da presidenta Dilma, goela abaixo. E eu acho que tudo que é de forma imposta não é saudável para ninguém. Eu acho que tem que haver diálogos e tem que haver um aperfeiçoamento dessa legislação para que possa atender a todos de forma positiva. O nosso porto é o maior da América Latina, mas não é o melhor da América Latina. É um porto que está defasado, é um porto que não tem um calado que possa... Adequado, né? Adequado, que possa trazer uma competitividade para o Porto de Santos. Hoje a gente está em processo de dragagem no porto, querem baixar, a profundidade para 17 metros, podendo chegar a 20. Inclusive o talude, querem aumentar a largura do porto para que se possa ter via de mão dupla no porto, aumentando assim o fluxo de navios. Só que o crescimento e o progresso é mundial, então os navios estão cada vez maiores, mais modernos, né? Então... E você tocou num ponto onde eu gostaria também de falar. O porto, principalmente os terminais de grão, eles são muito defasados. A aparelhagem que estão lá está desde quando foi inaugurado os terminais, não propriamente Copersucar, mas aqueles da Ponta da Praia, que já existe um plano de ação para que tirem aqueles terminais de lá e que passem para a área continental da cidade, por conta da qualidade do ar. É verdade, poluição para os moradores da Ponta da Praia. Os moradores existe uma mobilização muito grande por parte dos moradores da Ponta da Praia e uma representação fortíssima na Câmara de Vereadores de Santos para que seja feita essa mudança o mais rápido possível. Então é uma questão que realmente é muito complexa para ser debatida. E você sabe, Beto, que é uma questão recorrente essa da poluição na Ponta da Praia, Caio, porque a população, inclusive, encaminha muitas manifestações
manifestações aqui para o Jornal em Foque, exatamente pedindo providências com relação aos terminais de grãos na Ponta da Praia, em função da poluição. O Ministério Público está acompanhando essa situação, a Prefeitura de Santos já manifestou interesse até de encerrar a atividade, não permitir que a atividade de grãos seja realizada na Ponta da Praia. Enfim, é uma polêmica, uma nova polêmica que vem por aí. Agora, nesse sentido, ainda falando de Porto, Caio, eu queria colher a opinião de vocês a respeito do túnel Santos-Guarujá, esse novo traçado proposto pela Dersa, que implicaria em desapropriações do lado de Santos e também do lado de Guarujá. É uma obra importante, uma obra metropolitana, muito reivindicada pela nossa região, mas que já vem causando muita polêmica, muita controvérsia em função dessas desapropriações. Defende-se, por outro lado, a ligação na entrada da cidade, que seria mais fácil, na Lemoa, permitindo que os caminhões que se dirigem ao Porto de Santos já saíssem para a margem esquerda, exatamente na entrada da cidade, por conta das obras de reformulação do sistema viário ali junto à Lemoa. Como é que vocês estão acompanhando essa questão? Você está acompanhando essa questão do túnel, da importância do túnel, mas na sua opinião, Caio, qual seria a melhor localização para esse túnel Santos-Guarujá? Olha, Chico, eu de verdade tenho acompanhado muito pelos jornais, né? Não tenho assim, a noção exata de quais seriam os melhores locais, mas eu considero uma obra extremamente importante, né? Então, acho que de maneira rápida, porque a gente vinha comentando aqui nos bastidores, a demora de todas as obras, não só na Baixada, mas em todo o país. Então, começa uma obra, demoram 5, 6 anos e a coisa não saiu, fica pela metade e tal. Então, o importante é que comece, tem um meio e tem um fim, e de maneira rápida, porque, sem dúvida, para você fazer um trecho hoje de São Vicente a Santos, dependendo do horário, é 1 hora e poucos minutos, e para Guarujá não fica muito diferente. Então é importantíssimo que a obra saia. Acho sim que devem ser preservados os direitos dos moradores, que já estão lá há muitos anos e merecem minimamente ser indenizados, né, por tudo que pode acontecer, mas sem dúvida nenhuma acho que a obra também é algo relevante para a região e a nossa Baixada que carece muito disso. Acho que mobilidade hoje talvez seja o tema que mais deixa os governantes aí, todos os mandatários com problemas, porque não tem muito para onde crescer, você não consegue subir aí novas travessias. Então, sem dúvida, esse é um tema importantíssimo. Nós já inauguramos maquete de ponte, agora túnel, então que saia, né? Agora, claro, preservando aí o direito dos moradores. Eu vi que o prefeito Paulo tinha sugerido algumas mudanças, alterações através da Lemoa. Acho que pode ser um caminho aí viável, mas o importante é que isso também não faça com que a coisa abaixe, porque parece que está tão movimentado, está tão aí próximo de acontecer, começar a obra, que ficamos sempre patinando. Fica sempre patinando. Eu acho que as coisas têm que acontecer. É verdade. Beto, como é que você está acompanhando essa questão aí? Para o setor portuário especificamente, a importância dessa obra. Eu não vou falar sobre o setor portuário. E o que eu quero, eu discordo de algumas coisas que o Caio falou. Eu vou começar o meu comentário da seguinte forma: eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E o que eu não quero é que esse túnel saia dos bairros lá do Estuário e do Macuco. São dois bairros que deram origem praticamente à cidade. Existem as casas populares, abriga lá escolas de samba que fazem parte da cultura santista. Eu conheço e tenho muitos amigos naqueles dois bairros. São famílias e pessoas que vivem lá há mais de 70 anos. Coincidência ou não, 70 anos já se fala de túnel. E eu tenho com certeza, todo progresso que não seja pensado é ruim. Então, eu não vejo o túnel saindo daquela região. Precisam ser feitos novos estudos. A minha sugestão seria ali próximo do Valongo, acho que seria a melhor localização, e não para caminhões, mas sim para carros de passeio e pequenos caminhões e ônibus, para que possa desafogar a fila da balsa, que é um sistema de mobilidade totalmente inadequado, até porque a extensão que se atravessa de Santos ao Guarujá é pouca. Então, mas eu vou, mais uma vez, eu quero reforçar a minha posição aqui favorável
aos moradores do estuário do Macuco e contra o traçado daquela região. Esse traçado é o traçado que vai de Outeirinhos até o distrito de Vicente Carvalho e implicaria em cerca de 200 desapropriações do lado de Santos e 1.000 e tantas desapropriações do lado do Guarujá. Como se vê, a questão é polêmica e ainda vamos discutir muito essa questão do túnel. Mas no túnel, mobilidade urbana também. Agora a presidente Dilma incluiu a Baixada Santista no PAC da mobilidade dos 50 bilhões. É uma boa notícia. Agora, o que se espera de fato é quando é que os recursos para as importantíssimas obras de mobilidade urbana na nossa região sejam liberados, não é isso, Caio? Sim, a minha fala é mais ou menos no sentido disso. A gente vê muito anúncio e quando a coisa está acontecendo, é importante que todo mundo esteja engajado. Eu fico contente mais uma vez, sou otimista, aprendi a ser otimista aí por natureza, então todas as notícias me empolgam. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu já olho meio ressabiado, com qualquer tipo de inclusão em PAC 1, 2, 3 e tal. Assim, as coisas precisam acontecer, né? Então, a gente percebe que em outros países, as coisas, obras grandes, estruturais, acontecem em menos de um ano. E aqui no país, para você ser incluído num PAC, eu também, da mesma maneira que você abriu o programa aqui, já imaginei que a Baixada estava incluída. No PAC de mobilidade, pela importância da Baixada, pela dimensão que tem, pela questão portuária aqui. Claro. Acho que precisa de muita organização no porto, mas mais do que isso, precisa de acessos, para eliminar esses gargalos que existem hoje. Então, eu fico animado, mas ao mesmo tempo ressabiado para saber assim, mas e aí? Tudo bem, fomos incluídos. Quanto vem, quando sai, quais são as obras? Eu acho que é isso que as pessoas querem saber hoje. Assim, claro. É muita notícia e pouca ação. Então, por isso eu reforço muito que é importante a união dos prefeitos. Eu, quando fui vereador, fiz um esforço bem grande para poder unir também os parlamentares, para que todos tivessem aí algumas visões sobre a Baixada inteira, que tem muitos problemas que são comuns, mas a gente quer ver um pouco de ação, as coisas acontecendo aí. A gente sabe que as prefeituras por si só não têm condição de fazer grandes obras. Pois é a pressa, dependem muito. É a pressa da juventude, a juventude quer soluções rápidas, tá certo? É o que se espera. Não é isso, Beto? Quer dizer, incluídos já estamos, agora vamos ver se sai a obra. A juventude quer soluções rápidas, dinâmicas, mas inteligentes. E o jovem não acredita mais em blá blá blá, que é a característica principal do governo do PT. É anunciar e efetivamente acaba que não se faz nada. Então, eu assim como o Caio, eu sou bastante com característica do jovem, ansioso, para que se veja progresso, mas um progresso consciente, inteligente. Responsável, evidente. Agora, que é fato que a cidade tem gargalos, principalmente o túnel, tanto está se falando de túnel, mas não se falam das mediações do túnel. Não adianta você colocar um túnel lá, onde vai ter um fluxo muito grande de automóveis vindo de Guarujá para Santos, Guarujá, e as duas cidades no entorno do túnel não estão preparadas para que se absorva toda a demanda de carros que vai haver com uma obra dessa natureza. Então, mais uma vez, eu acho que melhor do que o anúncio é efetivamente que a plata venha para a região, para que os nossos líderes possam trabalhar. Afinal, são 50 bilhões que foram destinados e esse PAC Mobilidade Urbana ele foi anunciado naquele período das manifestações de protesto, em meados de junho. Portanto, lá se vão mais de 4 meses do anúncio feito pela presidente Dilma a respeito dessa verba expressiva de 50 bilhões para o país inteiro. E sem dúvida nenhuma a Baixada Santista merece, é uma região estratégica para o país do ponto de vista econômico e, portanto, todas essas obras reivindicadas há tantos anos pela comunidade e também pelos prefeitos e lideranças políticas da nossa região, esses recursos precisam vir rapidamente para a nossa região. O ano que vem é um ano eleitoral. Aliás, no próximo bloco nós vamos falar bastante sobre eleições gerais, sobre política. Quem sabe no ano eleitoral, os políticos, por conta até das eleições, resolvam liberar parte desses recursos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida.
Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Jornalismo. Redação regional. Olá, boa tarde. Caderno regional. Especialistas discutem prevenção e tratamento de uma doença silenciosa. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer duas jovens lideranças políticas da nossa região metropolitana da Baixada Santista. O advogado Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o vereador à Câmara Municipal de Santos, Beto Baiardi, do PR, Partido da República. E neste bloco vamos conversar sobre política. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, Caio. Ano que vem, ano de eleições gerais. Você já foi vereador em São Vicente, foi candidato a prefeito do município de São Vicente, obteve mais de 80 mil votos, 85 mil votos, não é isso? 85. Pelo PSB, não se elegeu, como você sabe, o prefeito eleito foi o prefeito Luiz Cláudio Billy. Mas 2014, ano eleitoral. Você vai ser candidato ano que vem, Caio? Tem pretensões? Estou me animando, Chico. Estou cada vez mais animado, tenho conversado com alguns amigos. Né, fiz inscrição, que é a parte básica aí no partido para disputar a eleição, para deputado estadual. Então, pré-candidato. Deve ser o caminho, pré-candidato. Vamos esperar aí as convenções do ano que vem para ver se tudo, né, se acomode, para ver se realmente isso sai do papel. Mas eu estou me animando, estou me empolgando, aí acho que ainda posso contribuir, não só com São Vicente, mas com a Baixada, mas vamos esperar aí o ano que vem para poder as coisas se concretizar. Pré-candidato, portanto, à Assembleia Legislativa no ano que vem, evidentemente pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E você, Beto? Se anima com a eleição do ano que vem? Tem pretensões? Olha, alguns convites já foram feitos por outros partidos. Hoje eu estou no PR, estou como vereador, assumi no lugar do Carabina, infelizmente teve um problema de saúde e está de licença médica. Mas o PR me acolheu, é um partido bom de trabalhar, um partido democrático. Tenho também o convite do próprio PR, mas eu acho que ainda tenho que ganhar um pouquinho mais de experiência, de traquejo, deixa que isso aí fica para os outros candidatos. Existe uma ordem aí a ser seguida e eu tô quietinho na minha. Vereador, como tem sido a sua experiência na vereança, né, nessa legislatura? O senhor está há um mês como vereador. Como é que tem sido essa experiência? Olha, eu acompanho já a política há muito tempo por conta do meu pai, que foi vereador constituinte em 89, junto com alguns vereadores que hoje ainda fazem parte lá, como Lascani, Benedito Furtado, Marco de Rossi. Então eu me sinto à vontade, é um ambiente que eu já tenho uma certa intimidade. Já havia feito, como foi falado anteriormente, o jovem é ansioso, então eu já tinha um plano de ação para que, se fosse eleito, pudesse colocar em prática. E a gente tem falado entre os amigos que eu tô tentando aí fazer 4 anos e 1 mês, e é mais ou menos isso que está acontecendo, porque o tempo é curto. Então, dentro do que eu posso fazer, dentro do que
está dentro da minha autonomia, eu estou colocando em prática, está sendo muito bom, adquirindo muita experiência, trabalhando junto ao prefeito Paulo Alexandre também, defendendo algumas questões que eu acho que são de bastante relevância para a cidade. Eu estou super à vontade, pronto e preparado para que a próxima eleição, em 2016, eu seja um vereador pleno. Tá certo. Então, aí a experiência do Beto Bayar, esse primeiro mês como vereador no exercício da função, já que ele é o primeiro suplente do PR, Partido da República. Agora, as eleições gerais, e sobretudo a sucessão presidencial, acaba dominando todo esse processo, Caio. Sim. E especialmente aí agora a aliança entre o PSB e a Rede Sustentabilidade, que não conseguiu se viabilizar como partido político, e todos nós acompanhamos a senadora Marina Silva filiando-se ao PSB, e tudo indica que ela vai compor a chapa com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Isto em nível nacional. Agora, em nível estadual, a novidade é que parece que o PSDB do governador Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição, está se aproximando para uma aliança com o PSB de Eduardo Campos e de Márcio França, deputado federal, que está sendo cogitado, cotado para ser vice, formar a dobradinha com o governador Geraldo Alckmin. Como é que o filho, Caio França, vê essa possibilidade do pai ser vice? Está bem encaminhada essa aliança, Caio? Acho que está bem encaminhada, né? Assim como eu prefiro esperar a coisa acontecer para poder, né, dizer, olha, está tudo certo. Mas acho que está bem encaminhada, né? Vale lembrar que na eleição passada para governador nós tivemos candidato, que era o Paulo Scaff, né? Então o PSB teve candidato, depois teve uma longa conversa com o governador, assumiram, meu pai mesmo assumiu a Secretaria de Turismo na época, enfim, e acabou criando uma aproximação com o governador Alckmin, que é uma pessoa decente, uma pessoa correta, e aí ao longo do tempo tem conversado. Vale sempre ressalvar que ao longo de tempo aí, Márcio França, meu pai é filiado no PSB desde 86, então sempre no mesmo partido e tal. Isso valeu muito pela experiência que ele adquiriu e pela liderança que ele assumiu hoje, né? Tudo só vai ser aceito e topado entre as partes se o Eduardo Campos estiver de acordo. Então, se o governador Alckmin permitir, né, que utilize a imagem dele, que o palanque do Alckmin possa também ser utilizado pelo Eduardo, que é uma figura nova, acho que a grande novidade da eleição, você deu um pitaco aqui sobre a questão dele com a Marina, acho que é uma alternativa viável para a eleição. Aí eu acho que as coisas podem caminhar, né? Então eu estou muito animado, acho que é uma eleição dura, tanto para nível federal quanto para o governo do estado, acho que eleições, tanto uma quanto a outra, para 2 turnos, e eu acho que a gente pode ajudar muito o PSDB, mas acho também que o Eduardo pode, né, acabar tendo ainda mais intimidade com o PSDB, tem algumas coisas em comum, é claro que tem as divergências que também são naturais de qualquer partido, mas eu acho que está bem encaminhada, mas prefiro esperar aí o ano que vem para as coisas se concretizarem. Essa questão volta à tona, Beto, porque ontem o jornal Folha de São Paulo trazia uma informação dando como praticamente certa a indicação do deputado federal Márcio França como vice do governador Geraldo Alckmin. Isto porque o PMDB, que seria em tese o partido de preferência de Alckmin para compor essa aliança, definiu que lançará um candidato próprio, que é exatamente o empresário Paulo Scaff, que foi candidato na última pelo PSB de Márcio França. Agora ele será candidato pelo PMDB e com isso, evidentemente, inviabiliza qualquer aliança com o governador Geraldo Alckmin. Daí a possibilidade, portanto, do PSB compor essa chapa e o deputado Márcio França, até como a principal liderança do PSB no estado de São Paulo, até porque é o presidente do partido em São Paulo, seria o candidato natural, até por ter sido secretário de turismo do governador Geraldo Alckmin. Nesse sentido, Beto, como é que o PR, qual é o posicionamento do PR com vistas à eleição presidencial? A tendência de continuar, porque faz parte do governo Dilma, de apoiar a presidente Dilma, a reeleição da presidente Dilma? Na verdade, Chico, eu não estou muito a par das negociações a nível estadual e federal. Eu acredito que vai ser feito algumas alianças com relação ao governo estadual e federal de forma a dar prosseguimento ao trabalho que já vem sendo feito. Mas eu também prefiro não me ater a esse tema, porque eu tenho outras prioridades a trabalhar aqui em Santos e no PR,
Eu deixo essa discussão para que as altas lideranças do PR, que faz parte do governo Dilma Rousseff e que, portanto, a tendência, pelo menos até o momento, é de que continue apoiando a reeleição, a candidatura da presidente Dilma à reeleição em 2014. Agora, além da questão estadual, Caio, também há uma questão relativa ao PSB, que é a questão das candidaturas proporcionais. Sim. Nós temos aqui algumas candidaturas colocadas. O próprio PSB já anunciou não apenas a sua candidatura agora como pré-candidato, mas há outros integrantes, como, por exemplo, o ex-vereador Fábio Nunes, que foi candidato a prefeito de Santos, que também deve se apresentar como candidato à Assembleia Legislativa. Como é que você vê essa questão? A cada eleição, Caio, aqui a nossa região ela sofre muito com isso. São muitos candidatos, há um excesso de candidatos. Talvez o fato de nós termos a possibilidade de vereadores disputarem a eleição para deputado sem perder o mandato, sem a coincidência de mandatos, nós temos um grande número de candidatos. Isso não acaba prejudicando a representação da nossa região? Olha, é um assunto delicado de falar porque, sim, você acaba parecendo que fica querendo saber quantos votos a pessoa tem condição de ter e tal. É um assunto bem difícil, mas eu concordo com você. Acho que às vezes as pessoas também têm que avaliar bem a possibilidade. Acho que o fato de você não perder o mandato é sempre um estimulador aí, porque a pessoa acaba disputando, se der, deu, se não der, volta tudo ao normal. Não é o caso do Fabião, que é uma figura... Não, até porque o Fabião nem tem mandato, ele nem é vereador. Mandato, já foi bem votado para deputado, é uma figura queridíssima, que eu tenho muito apreço. E eu também aprendi, né, Chico, a fazer, assim, o partido eu estou ajudando a formular e a montar essa chapa. Vamos ter candidato em Guarujá, em Cubatão, em Praia Grande, no Vale do Ribeira, no Litoral Norte, enfim, onde tiver pessoas com condição de disputar a eleição e viável eleitoralmente falando, a gente vai ter candidato. Então, eu aprendi também, assim, não adianta só ter um candidato, né? Tem que juntar um número razoável de pessoas, né, que estejam a fim de fazer um trabalho legal e também sem mexer com muitos interesses. É ruim quando você tem 3, 4 candidatos da mesma cidade, né? Candidatos, às vezes, que tiveram votação que não foi tão boa para vereador e acaba disputando uma eleição para a Assembleia para poder fazer números só para o partido. Então, os casos do PSB, eu garanto a você que em todas as cidades nós vamos ter candidato consistente com chance de disputar uma eleição de maneira decente. Eu digo, se vai dar certo ou se não vai dar certo, só o tempo vai dizer. Ampliar a representação do PSB. Exatamente. Em toda a cidade aqui da Baixada praticamente teremos candidatos. Como é que você vê essa questão, Beto? Porque a reforma política, que tanto se fala no Brasil, ainda não saiu. Todo mundo fala em reforma política e não sai. Um dos temas fundamentais da reforma política seria a coincidência de mandatos, ou seja, uma eleição única no Brasil, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então teríamos uma eleição de vereador a presidente da República, uma eleição única. Essa é uma proposta da coincidência de mandatos, que evitaria, inclusive, que várias pessoas tentassem se eleger pulando de um lado para o outro e tal, buscando uma eleição e que muitas vezes prejudicando a nossa região. Nossa região hoje está limitada a 2 deputados federais, o deputado Márcio França e o deputado Beto Mansur, e 2 deputados estaduais, a deputada Thelma de Souza e o deputado Luciano Batista. Nós já tivemos o dobro, o triplo de representantes em passado recente. E a região vem perdendo representação parlamentar. Como é que se pode evitar isso? Pois é, você tocou a um ponto que eu concordo plenamente, que é a coincidência de mandatos. Fica de forma cômoda, né, que a pessoa possa arriscar, de repente, em uma eleição, não deu certo. Às vezes tem pessoas que saem candidato, que tem mandato, saem candidato só para fortalecer o nome para a próxima eleição municipal. Também tem isso. Então, existem aí alguns pontos que precisavam ser revistos. Você também tocou num ponto dizendo da representação, da quantidade de candidatos a estadual, exatamente por conta desse problema, só que nós não temos muitos candidatos a federal. E isso é de se observar com atenção, porque faz falta que a gente tenha a representação federal. Há um passado recente, nós tivemos lá Gastone Rigg, Beto Mansur, Márcio França. Del Bosco Amaral, bem tantos. Então, nessa época, a gente pôde perceber que houve
inúmeras mudanças aqui na região, até por conta de emendas parlamentares que vieram para cá, para a região, para que fossem feitas algumas obras de melhorias, enfim. Eu acho que a gente precisa realmente se ater e se preocupar com essa questão da representação a nível federal. E a reforma política é muito bem-vinda. Eu também já deixo até uma sugestão. Eu acho que não só no executivo, mas em todo o legislativo, 2 mandatos como máximo aí. Apenas uma reeleição, para os legisladores. É uma proposta interessante, porque hoje em dia parece que os mandatos são eternos, né? Nós temos deputados com 40 anos de mandato. Convenhamos. Um mandato só seria ótimo. O voto distrital, né? O voto distrital, que é fundamental. Para alguns, nem meio mandato. Nem meio mandato. Para alguns, tem alguns que... Aliás, essa possibilidade da pessoa ser candidata de 2 em 2 anos gera situações curiosíssimas. Há candidatos, por exemplo, a vereadores que se lançam a candidatura a deputado e tem uma votação inferior à que tiveram como vereadores. Tamanha... portanto, é meramente... Acho que no ânimo e na ansiedade de poder fazer uma votação boa e tal, acaba se descuidando, né? E às vezes achando que vai fazer um nome bom, acaba ao contrário, acaba até machucando um pouco a imagem, né? Mas eu responsabilizo também, desculpa, Não, claro. Eu responsabilizo isso também aos dirigentes de partido, de não ter a preocupação de compor como o Caio falou, que está sendo feito um trabalho bem legal no PSB, eles não têm a preocupação de ver a qualidade, colocar pessoas que tenham realmente uma possibilidade real de fazer um trabalho bacana e disputar a eleição de uma forma... séria, para valer, né? Digna, eleição não é brincadeira. Posso falar até digna. A eleição não é brincadeira, não. Nós temos exemplos de partidos que lançam aí celebridades, obtêm uma votação gigantesca para eleger 2 ou 3 outros deputados que se valem dessa situação e depois. Quer dizer, isso não pode ser tratado dessa forma. É por isso que eu insisto que a coincidência de mandatos acabaria com muito o oportunismo que caracteriza muitas vezes a vida política eleitoral no Brasil. Mas isso fica para a reforma política. O que se espera é que na próxima gestão do próximo presidente da República, seja quem for, empalme essa questão da reforma política e tenhamos um país melhor do ponto de vista eleitoral. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 23 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer duas jovens lideranças políticas da nossa região metropolitana da Baixada Santista, o advogado Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e também o empresário e vereador à Câmara Municipal de Santos, Beto Baiar, do PR, Partido da República. E nesse bloco, Caio, eu gostaria de ouvi-lo a respeito da situação de São Vicente. Há 10 meses o prefeito Billy assumiu a prefeitura de São Vicente, enfim, ele alegou dificuldades econômicas, enfim, nós estamos acompanhando o pessoal. Como é que você, que foi candidato a prefeito de São Vicente, foi muito bem votado, mais de 85 mil votos, como é que você avalia a gestão, esses primeiros 10 meses da gestão municipal de São Vicente? Chico, primeiro assim, né, sempre eu tive diretamente envolvido na disputa, claro. Então, primeiro tenho respeito muito pelo Billy, né, ganhou a eleição de maneira, né, correta e, enfim, tem todos os méritos e tem o meu respeito. Agora, com relação a problemas financeiros, eu vou lembrar aí um pouquinho atrás, também não vou ser muito, assim, repetitivo, mas quando o deputado Márcio França foi candidato a prefeito pela primeira vez em 96, ele assumiu a prefeitura com muitos problemas, e quem lembra, na época o ex-prefeito era o Luca, e na primeira fala dele ele disse o seguinte: olha, daqui pra frente eu vou olhar pra frente, meu retrovisor não vai ter, então assim, dificuldades, todas as prefeituras têm, né? São Paulo acabou de herdar uma dívida gigante, o Haddad herdou do Kassab, e não é diferente, o que tem que ter é criatividade. Então, assim, e mais do que isso, o que mais me deixa... E assim, as pessoas de São Vicente, pelo menos as pessoas que conhecem um pouco, sabem. O prefeito Billy participou ao longo dos 16 anos em que ele foi vereador do governo do PSB. Então, assim, se estava errado lá, por que ele não falou, por que ele não argumentou? Então, eu tenho muito respeito, de verdade torço para que a cidade avance, claro. Mas acho que com discursos, com falatório, a cidade não vai avançar. Assim, eu não costumo acreditar em salvador da pátria. Como se a pessoa vai vestir a camisa, vai sentar na cadeira de prefeito e no estalar dos dedos as coisas vão acontecer. Tem que ter boa vontade, arregaçar as mangas, conversar com as pessoas e sentir as ruas. Eu hoje vejo a cidade com bastante dificuldade. Né? Dificuldade básica, de lixo, por exemplo, nas ruas, enfim, confusões, problemas, muda secretário, vem, volta, sai. Então, assim, um pouco de falta de gestão. Mas eu espero que as coisas possam melhorar. Talvez nesse primeiro ano ainda, muito ainda eufórico com relação à eleição, as coisas ainda ficaram um pouco difíceis, mas eu espero que daqui para frente, né, as coisas possam melhorar em São Vicente, porque eu continuo morando lá, tenho minha família lá, minhas coisas lá, meu escritório lá, então eu torço muito para que a cidade possa avançar. Claro, e vai continuar trabalhando por São Vicente, sem independente dúvida nenhuma, de qualquer coisa. Sem dúvida nenhuma. E torço muito para que as coisas possam melhorar de fato. Agora, Beto, falando em São Vicente, isso remete à obra do VLT. O veículo leve sob trilhos, o metrô de superfície, aí voltando a falar de mobilidade urbana, que já começou em São Vicente, parece que em São Vicente está andando bem. Agora, quando chega em Santos, já temos aquele problema lá jurídico da Francisco Glicério, se o VLT vem pelo centro da avenida, se vem pela linha férrea, já começa toda essa discussão, Beto. Você como vereador tem acompanhado, é claro, essa questão. E também a segunda fase do VLT, que depois que chegar aqui na Conselheiro Neves com a Francisco Glicério, aí vai para o centro pela Campos Melo, ou volta pela Conselheiro, enfim, a coisa não está muito clara ainda. Como é que você está acompanhando essa questão, Beto, do VLT? Olha só o que foi acontecer comigo, né? Primeiro suplente, no mês que eu assumo, estouram algumas bombas, algumas polêmicas, que é o túnel, é o VLT. Olha, o VLT, como já foi dito anteriormente na questão do túnel, todo o progresso tem que ser ordenado, tem que ser de forma inteligente. O VLT é um projeto que foi muito bem estudado. Agora se discute o melhor traçado, se é pelo canteiro central da Francisco Glicério, ou se é pela antiga linha férrea. É um projeto que ainda não está totalmente concluído, fechado, vão haver novas discussões, novos estudos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e acalmar aí os feirantes que tiveram na Câmara... Essa é outra polêmica. Eles tiveram na Câmara agora na última sessão de segunda-feira
e eu tive a oportunidade de conversar com vários deles, inclusive com a liderança dele, que é o Luiz, e deixei claro o meu posicionamento é realmente favorável aos feirantes, porque também faz parte da cultura santista, mas eu quero acalmá-los porque o prefeito, juntamente com os vereadores, juntamente aí com a MTU, a gente vai conseguir achar uma solução inteligente para esse caso. Então é para que eles tenham calma, que o VLT é uma obra de extrema necessidade para a mobilidade metropolitana, o Caio sabe disso, as obras em São Vicente estão fluindo muito bem, então é muito bem-vinda essa obra, mas tem que ser visto também as questões do impacto que vai ser causado em Santos, sobretudo na cultura, né, e nas famílias que ganham o pão de cada dia nas feiras. E ali nós temos 2 feiras tradicionais em Santos, quer dizer, aos sábados e domingos. Quer dizer, tem ali do Canal 1 ao Canal 2 e depois a feira ali na Costa. Viu, Chico, eu não quero até criar polêmica, em São Vicente as coisas estão caminhando bem, mas da mesma forma tem muitos comerciantes com problemas sérios, assim, né? O VLT é uma obra importantíssima, desde quando eu também era vereador, estimulei bastante, participei das audiências públicas e tal. Hoje, enfim, a linha amarela está fechada, né, um trecho dela, a Antônio Emerick, que é talvez a segunda avenida com o maior número de comerciantes, tem um trecho dela fechado, os comerciantes estão há 2, 3 meses com problemas, travaram, por exemplo, a Antônio Emerick, Chico, e não fizeram ainda o viaduto, não quebraram o viaduto, porque travaram a Antônio Emerick justamente por isso. Então é complicado, também tem alguns problemas. Passaram uma ciclovia no meio da Frei Gaspar, que é uma rua muito movimentada em São Vicente, então também tem alguns problemas em São Vicente. São Vicente também, claro, uma obra desse porte, ela afeta, claro, que a comunidade como um todo, né? Normalmente, infelizmente, a obra tem transtorno e a população tem que ter um pouco de paciência. Agora, questões como levantadas pelo Caio e pelo Beto Baiari, têm de ser analisadas realmente pela MTU, pelas prefeituras, porque também o impacto é importantíssimo, quer dizer, ser considerado para que a população sofra pelo menos o mínimo possível, né? Tem que se levar em consideração o impacto que é causado, não só no local, mas sim em todo o sistema viário em torno dessa obra. Como o Caio falou, São Vicente tem algumas vias de grande movimentação e que foram afetadas pela obra. Então, que se conclua logo a obra em São Vicente, que os estudos possam prosseguir em Santos de forma a minimizar o impacto que vai ser causado, porque impacto vai ser causado de qualquer forma. Costumo dizer que para arrumar tem que desarrumar. Sim. Então, a população também tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque todas as obras estão sendo feitas de forma a trazer benefício. Trazer benefício para o cidadão. Então, infelizmente há o impacto, mas a gente vai estudar de forma a minimizar esses impactos e não causar muitos transtornos, né, para o cidadão. É verdade, porque essa questão do VLT, na segunda fase da obra, Caio e Beto, a proposta é de que siga pela rua Campos Melo até o centro histórico e retorne pela Conselheiro Nébias, no caso de Santos. Então ele iria pela Campos Melo. O objetivo, segundo os técnicos, muitos já participaram aqui do Jornal em Foque, é de você levar um indutor de desenvolvimento naquela região da Campos Melo, principalmente ali naquela área do mercado, Vila Nova, Paquetá, muito degradada. Então, por essa razão é que o VLT passaria por ali, que também é um indutor do desenvolvimento. Pode ser, e aí vale também reforçar que em São Vicente, a gente fala, mas a cidade inteira não está sendo contemplada. Né? Uma grande área, que é a área continental de São Vicente, por exemplo, o VLT não passará por lá. Pois é. Ele começa da Ponte dos Barreiros. Então, essa foi uma falha, cara? Acho que foi uma grande falha, um grande erro, né? Uma população que precisa muito, que utiliza o transporte coletivo, né? Os ônibus, e não terão acesso ao VLT, vão ter que pegar uma van, por exemplo, uma lotação, ou um ônibus intermunicipal, parar num terminal aí de VLT, para depois poder ser utilizado. Sem dúvida nenhuma, uma falha
e eu acho que as autoridades, né, e eu mesmo sem mandato, acho que me sinto à vontade para poder cobrar e a área continental de São Vicente precisa ser contemplada também. Porque a gente fala em São Vicente, mas a área continental sem dúvida faz parte. São 110, 120 mil moradores. Sem dúvida nenhuma. Né, que precisam muito e que muitos deles trabalham em Santos e hoje não conseguem, então, com uma dificuldade gigante de poder chegar até o seu local de serviço. Muito se fala, Caio, Chico, de VLT, de túnel, mas nós precisamos também nos voltar e nos ater que Santos, principalmente, sobretudo, é uma ilha. Somos cercados por água e fazemos divisa com as demais cidades metropolitanas. Sim. Guarujá, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, São Vicente. Fica só um recado, é uma dica. Rapidamente. Nós somos cercados por água. Nós somos cercados por transporte aquaviário. O transporte aquaviário que nunca foi se falado, que não existe nenhum plano de ação, nenhum estudo. Olha, eu estou disposto aí a assumir uma secretaria qualquer, estou convidado. E o transporte ferroviário, que também não é valorizado no Brasil, como discutimos ontem aqui no Jornal em Foque, é só transporte rodoviário. Olha, nós teremos muito mais a conversar, mas infelizmente somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta sessão. Muito obrigado, Caio, pela sua presença. Chico, por estar aqui. Boa sorte aí na vida. Um abraço aí ao Beto, também a todos os telespectadores. Obrigado. Muito bem, boa sorte. Beto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Caio. Eu só quero lembrar a população, dia 29, na Câmara de Vereadores, das 10 a 1 da tarde, audiência pública presidida por mim, sobre o Parque Roberto Mário Santini, lá no Quebra-Mar. Muito bem. Aí a audiência pública, portanto, no dia 29, sobre o emissário submarino, lá no Parque Roberto Mário Santini. E assim chegamos ao final. Muito obrigado a Caio França, muito obrigado a Beto Baiardi, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. E a reprise do programa de hoje, às 5 da tarde, pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.